dela, se a gente ter certeza se a pressão dela desce à noite, né, que isso é uma coisa também importantíssima, né, para evitar, e está relacionado com arritmias, depois o doutor Alberto pode até explicar melhor para a gente, e para diagnosticar as quedas de pressão, né, que muitas pessoas tratam a pressão e às vezes abandonam o tratamento, né, Dário, é uma coisa interessante a gente falar, porque está tendo efeitos colaterais. Às vezes os efeitos colaterais são pela queda excessiva da pressão, porque o medicamento não está legal, às vezes está muito forte, está usando muito diurético. Então o mapa pode verificar isso aí e o ajuste ser feito para que a pessoa tenha o benefício do tratamento, não o malefício. Exatamente. E é um contínuo, né? Contínuo que eu digo assim, o tratamento, o médico ele tem que ir acompanhando que essas coisas vão acontecer. Às vezes o paciente perde peso e aí fica mais, a pressão vem junto, né? Justo. Exatamente. Eu costumava dizer que assim, o hipertenso, a hipertensão mascarada é a pessoa que gosta do médico e aí ele vai no médico e ele se sente confortável. Em casa que a pressão tá alta. E o jaleco branco já é o estressado, né? O ansioso que tem medo do médico. Ele chega lá, tá com pressão alta, em casa não. E aí, doutor Alberto, a gente fez o diagnóstico de hipertensão. Quais são as orientações principais para o paciente hoje, agora? Eu acabei de Dário, mediu a pressão, fiz o mapa, eu sou aquele que gosta de médico, tem hipertensão mascarada. O que você me orientaria aí no dia a dia? Fazendo o diagnóstico de hipertensão, a gente precisa entender se a hipertensão é essencial, que é aquela mais frequente, né? Ou se é hipertensão secundária, que são causas mais raras de hipertensão, que geralmente tem relação aí com problemas renais, problemas de excesso ou diminuição de alguns hormônios, né? E alguns tumores também que podem aparecer e podem produzir substâncias que elevam a pressão, entre outros. Mas, habitualmente, a pressão alta ela é causada pela hipertensão essencial, né? E essa hipertensão ela tem alguns fatores genéticos, né? Hereditários, e fatores também relacionados a hábitos de vida inadequados, né? E como fator genético, e que você mesmo falou, a gente não consegue mudar, só pedindo para nascer em outra família, porque não tem como, a gente vai modificar os fatores que a gente consegue, né? E aí, o primeiro deles tem relação com a alimentação, né? A gente precisa entender que precisa evitar o excesso de sódio, e parece, né, alguns estudos mostram que o sódio realmente ele só traz vantagem, o controle do sódio só traz vantagem para o controle da hipertensão. Em outras doenças cardiovasculares ainda não tem uma relação muito importante, mas para a hipertensão sim. Então a gente tem que evitar as doenças que têm muito sódio, né? Os alimentos enlatados, os embutidos, os alimentos que são bem manufaturados, vamos dizer assim, né? Processados, né? Processados, exatamente. Né? E além disso a gente precisa ingerir potássio, que é um sal que, diferente do sódio, ele diminui a pressão. E o potássio ele está presente em frutas, legumes, verduras, né? E a gente precisa realmente melhorar a alimentação em relação a isso. Além da dieta, a gente precisa fazer também o controle do peso, né? A gente sabe que a maior parte da população do Brasil hoje tem sobrepeso, né? E a gente precisa reduzir o peso, porque o controle do peso é um dos fatores que mais controla a pressão isoladamente, né? Falando, quando comparado a outros fatores, né? Ok? Segura um pouquinho aí, Alberto. A gente vai ter que chamar um intervalo agora. Depois a gente volta a falar sobre os fatores de risco de hipertensão, quando mudar o estilo de vida. O Alberto estava dando uma pincelada em obesidade, a questão do sódio, etc. A gente faz um intervalo rapidinho e volta falando sobre o Setembro Vermelho, aqui na TV Sim. Volta ao mais um Bate-Papo das 6. Hoje, falando sobre Setembro Vermelho, na presença de dois ilustríssimos profissionais, cardiologistas consagrados da nossa região, Dr. Alberto Nogueira Júnior, que é arritmologista, e também o Dr. Juliano Gama, que é cardiologista e ecocardiografista. Terminávamos, fui até indelicado com o Dr. Alberto ali, interrompi ele, né? Mas precisávamos do break. Falávamos sobre o paciente que teve o diagnóstico de hipertensão, e aí acaba que o tratamento de prevenção, a mudança do estilo de vida que nós chamamos,
ela é praticamente a mesma coisa